Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD, cujo tema é Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, uma vida cristã equilibrada. Então, como o próprio título diz, uma vida cristã. Quer dizer, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos ver aí que tipo de vida nós devemos levar. E nós devemos ver aí essa palavra equilibrada. Quer dizer que será uma vida que glorificará a Deus, quer dizer, uma vida que terá resultados para o reino de Deus, já que agora é uma vida cristã. Então, nós somos representantes do reino de Deus. Nós estamos numa posição que é em Cristo. E a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos em nós o fruto do Espírito. Esse fruto nós comparamos aí uma laranja com 9 gomos. Recebemos o fruto, não é os frutos, é o fruto do Espírito. E ele tem aí 9 virtudes ou qualidades. Então, durante a nossa vida cristã, nós devemos produzir aí essas qualidades, já que esse fruto está em nós. Então nós vamos abrindo o coração e deixando que o Espírito Santo que mora em nós nos coloque, nos desenvolva, nos ajude a desenvolver todas essas qualidades, todas essas virtudes. Então, assim como gomos de laranja, nós vamos experimentando cada gomo desse. Nunca devemos nos esquecer que o primeiro é o amor, e a partir do amor é que nós podemos atingir os outros gomos. Então, o mais importante aí deve ser esse primeiro gomo, o amor. Depois é que passaremos aos outros. Nós sabemos que Jesus resumiu aí toda a lei e os profetas, né? Ele diz que o mais importante então é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, veja bem que o amor é que é o mais importante. A partir do amor é que nós vamos passar a possuir uma vida equilibrada. Então, por exemplo, para que você tenha dons do Espírito Santo em operação na sua vida, você precisa amar as pessoas. Por quê? Porque tudo que você vai receber é para passar para os outros, é para ajudar os outros, não é ajudar a si próprio. E assim a vida cristã equilibrada, ela depende primariamente do amor. Vamos então ao nosso texto-aula. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então aqui diz que tipo de pensamento nós devemos ter, que tipo de intenção, porque em nós mora o Espírito Santo e ele sabe até a intenção do nosso coração. E ele penetra até entre juntas e medulas. Faz até divisão entre alma e espírito. Então ele conhece tudo sobre nós. E ele vai lá e vê a nossa intenção. Ou seja, o nosso pensamento. Ele lê, ele sabe. Então nós devemos controlar a nossa vida cristã de tal maneira que o Espírito Santo, ao consultar, ao prescrutar, ao entender lá o que nós estamos pensando, ele deve então entender que nós estamos pensando coisa boa, baseados na palavra de Deus. Então nossos pensamentos
deve estar de acordo com o Espírito Santo. Nós devemos aprender a controlar de tal maneira os nossos pensamentos que, quando o nosso pensamento não concordar com a palavra de Deus, nós devemos imediatamente pegar a palavra de Deus e confrontar esse pensamento para que esse pensamento passe a estar de acordo com a palavra de Deus. A nossa verdade prática aí diz: a fim de termos uma vida cristã equilibrada e frutífera, precisamos ocupar nossa mente com tudo aquilo que é agradável a Deus. Então a nossa mente deve estar ocupada com o que agrada a Deus. Nós já sabemos de um ditado popular que diz: mente desocupada, oficina de Satanás. Então, se a nossa mente está ocupada na palavra de Deus, na obra de Deus, pensando em coisas do alto, né, coisas de cima, as coisas de Deus, então nossa mente não terá espaço para pensar nas coisas de baixo, nas coisas da carne, não estará tendo tempo de pensar em pecado, não estará tendo más intenções. Por quê? Estará preenchido com a palavra de Deus. Nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Então deveremos nos encher da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, de modo que, ao falarmos, estaremos falando aquilo que o Espírito Santo deseja falar, aquilo que Jesus deseja falar através de nós. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 9, que diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo começa aí, essa parte que nós vamos estudar hoje, que se mistura um pouquinho com a lição anterior, mas vamos nos colocar mais, vamos focar mais no assunto aí de pensamento, o pensar cristão, o viver cristão dentro desses pensamentos direcionados por Deus, pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Então nessa lição aí, o pastor Elenay Cabral dividiu-a em 3 partes. Vamos ver aí a primeira parte, a excelência da mente cristã. Tópico 1, nossos pensamentos. Tópico 2, pensando nas coisas eternas. Tópico 3, agindo sabiamente. Na parte 2, temos aí o que deve ocupar a mente do cristão. Tópico 1, tudo o que é verdadeiro e honesto. Tópico 2, tudo o que é justo. Tópico 3, tudo o que é puro e amável. E o tópico 4, tudo o que é de boa fama. Na parte 3, a conduta de Paulo como modelo. Tópico 1, Paulo, uma vida a ser imitada. Tópico 2, Paulo, exemplo de ministro. E tópico 3, o Deus de paz. A introdução aí diz: na lição de hoje veremos algumas virtudes que acompanham aqueles que foram transformados pelo Evangelho de Jesus. Veja bem que o nosso pensar é transformado quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Pensamento cristão não é o pensamento ímpio, nem pode ser, não tem como ser, porque agora nós nascemos de novo. A intenção do nosso coração antes era uma intenção má, por que não dizer maligna. Agora
A intenção do coração cristão é viver de acordo com o desejo de Deus, é obedecer a Deus e a sua palavra, é viver em união com o Espírito Santo. Então, se nascemos de novo, as coisas velhas foram embora, passaram, e agora tudo se fez novo. A nossa mente agora é renovada pelo Espírito Santo, é transformada, é guiada pelo Espírito Santo. O Evangelho não apenas proporciona salvação à humanidade, mas também um conjunto de princípios de vida para cada crente, seja na igreja, na família, na sociedade ou com Deus. Então, em qualquer sociedade que antes nós vivíamos, elas tinham normas, elas tinham leis, eram controladas por um sistema de normas. Só que essas normas não eram baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. Agora, então, na nossa vida cristã, nós temos um código de conduta. Todo esse código baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Não existe um código mais perfeito do que a Bíblia. Não existe nenhum tipo de orientação melhor do que a Bíblia. Então, a palavra de Deus é perfeita. É luz para o nosso caminho. É o guia para nós. Então, nós vivemos segundo essa orientação. É a carta magna, a nossa constituição das constituições. É a Bíblia. Então, nós vamos seguir agora a nossa vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Esta palavra que vai nos conduzindo, vai nos guiando e vai nos corrigindo, vai nos orientando, nos dando assim o prumo, nos dando o horizonte, vai mostrando para nós o alvo a ser atingido. O alvo é Cristo. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, vamos imitar Jesus. Não são meras prescrições ou exigências frias de um código de lei, mas valores que transcendem a vida terrena. Veremos que o Evangelho é poderoso para mudar o caráter de uma pessoa e torná-la apta a tomar para si o jugo suave e o fardo leve de Cristo Jesus. Mateus 11:30. Então, a Bíblia é um código de leis, de normas, vindas do reino de Deus, um reino superior ao reino humano. Então, um reino onde se tem o quê? A perfeição. Então, se nós seguirmos e obedecermos, nós estaremos caminhando para a perfeição. Vamos ver aí, parte 1, a excelência da mente cristã. Veremos então aí nossos pensamentos, pensando nas coisas eternas e agindo sabiamente. Tópico 1, nossos pensamentos. O versículo 8 da leitura bíblica em classe, na versão Almeida Revista Atualizada, diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo quer mostrar que a experiência da salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa forma de pensar, a fim de evitarmos as futilidades mundanas que ocupam a mente das pessoas sem Deus. Então, nessa lista aí, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, veja só que Paulo está dizendo que em nossa vida cristã, nossos pensamentos serão diferentes dos pensamentos anteriores. Nós teremos esse tipo de pensamento aí. Pensaremos só em coisas boas, pensaremos só em agir de maneira que agrade a Deus. Teremos sempre boas intenções ao nos depararmos com o que fazer. Ao nos depararmos com dúvida, como agir, como fazer, como falar. Então, nosso pensamento será guiado nessa hora. Porque antes de falarmos, devemos pensar.